Fala, galera, sejam bem-vindos de volta. E pra vocês, apesar de ter sido só 5 diazinhos sem vídeo, né? Eu tô um tempão sem gravar, porque eu tava viajando. E os que vocês viram aí recentemente foram vídeos que eu gravei bem antes de viajar. Então teve muita coisa acontecendo nesse meio tempo. Nationals, Battle Harned, banlista, pô, muita coisa pra falar. Tá, pessoal estimulando um formato novo aí, então... Vamos falar um pouco disso tudo, mas não hoje. Hoje é um vídeo exclusivamente para falar da lista, galera, da lista de banidas e suspensas, né? E além disso, vou falar das erratas também, tá? Então, apesar de... Se você já sabe o que foi banido, o que não foi, fica aqui de todo modo, porque tem algumas coisas interessantes para comentar sobre algumas das cartas, tá? Realmente pertinentes, tá? Então, eu acho que vale assistir o vídeo de todo modo, mesmo que você já saiba. Porque temos prós e contras, né? Meu vídeo demorou a sair, porque eu não consegui gravar. Só cheguei, voltei pro Brasil ontem, fim do dia. Só que, por outro lado, em compensação, eu consumi um pouco de conteúdo de algumas pessoas, que elas enxergaram, né? Alguns criadores de conteúdo lá de fora da banlista, antes de soltar o meu vídeo, tá? Então, vou até poder comentar um pouco se eu discordo ou concordo de alguns deles. Então vamos lá, galera. Começar pelo Classic Constructed, que é o mais fácil, tá? O que eles falaram aqui, basicamente? Pulse of Eisenloft tá banido, tá, galera? Bom, primeiro ponto interessante aqui, antes de falar de por que isso foi banido e o impacto, é ele ter sido banido e não suspenso, né? Poderia ter sido suspenso até o Odin virar lenda, mas eles resolveram banir. Hoje, como o Bravo Star of the Show já virou lenda, só quem meio que usa isso, só quem pode usar isso é o Odin, né? Então, poderia ficar suspenso e aí voltar, né? Para se um próximo herói na vida pudesse. Não sei por que o banimento, mas de todo modo, para efeitos práticos não ia mudar muita coisa. Foi banido. Por quê? Então, basicamente, aqui está a primeira justificativa. Eles olham o meta dos Nationals, eles falaram, o meta tá saudável, e tá, né? A gente tem 16 heróis no Classic Constructed e 10 heróis conseguiram pelo menos uma vitória em Nationals. Pô, então, assim, é um meta saudável, né? O Odin conseguiu bem mais do que os outros, se você olhar. O Odin ganhou 3, 6, 9, 12 Nationals e alguns Nationals grandes, né? Austrália, Nova Zelândia, países relevantes, Canadá, França. Então, ele ganhou alguns Nationals e alguns Nationals relevantes. É, e, e não só isso, né? Mas eles até comentam aqui em outros. No Calling que teve em Charlotte, no Battle Harned, também o Odin mostrou um desempenho. Battle Harned Minneapolis mostrou um desempenho acima da média, tá? E que, na visão deles, tá? Não sei se isso é verdade, mas na visão deles, conforme o jogo meta tá se desenrolando, né? O pessoal tá descobrindo o Odin, tá ficando ainda maior a win rate, né? Com o passar do tempo. Então, basicamente, o que eles resolveram banir? Banir uma carta que não vai afetar estruturalmente o baralho, mas vai reduzir bem a consistência do baralho, a ponto de tentar reduzir um pouco a win rate dele. Digamos, se a win rate dele contra um deck X do meta é 60%, sei lá, vamos dizer que ele ganha 60% contra o Fai. Trazer esse 60% para 55%, mais ou menos, e aí deixar o meta um pouquinho mais equilibrado. É a ideia deles, tá? Eu acho que vai funcionar. Cara, eu acho que funciona sim, porque eu acho que o Pulse era muito forte. O Pulse, se você pensar, era uma carta que a galera meio que ignorava. Pra quem não sabe, o que é a parte relevante do Pulse? A parte relevante não é nem o efeito dele, óbvio que eventualmente você vai poder usar, mas é que ele tem na mesma carta Ice e Earth. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele fusa tanto para Ice quanto para Earth numa carta só, ou para os dois. Então, em outras palavras, a carta mais forte do deck do Odin, em termos ofensivos, é Oakenode. E o Oakenode, para você extrair todo o potencial dele, para fazer os Oakenode que realmente ganham os jogos, você precisa fusar Earth e fusar Ice, os dois. Então, eu vou até botar na tela aqui para vocês. Fui num deck aqui aleatório, né? Mas tudo bem. Vamos aqui em Cards, Browse. Para quem não conhece, Oakenodes. Tem muita gente nova aí, né? Oakenode é essa cartinha aqui. Deixa eu ver se está aparecendo bem para vocês, está cortando. Tá bem.
Então, o que ela fala? Ela tem Earth e Ice Fusion e diz, se ele for fusado, ganha mais 2, Dominate, e se irritar, bota o herói adversário, né? Se irritar o herói adversário, ele bota 2 cartas da mão no fundo do seu deck. Então, basicamente, é uma carta que para você extrair o potencial dela, você precisa fusar Earth e Ice, entendeu? Porque senão ela só bate 7. E você quer extrair esse potencial aqui. E era muito fácil de você fazer um pitch stacking da vida para late game você fazer esses Okenodes, eventualmente 2 Okenodes seguidos, fusando com esse Pulse, que só o Pulse já fusa Ice e Earth. Mesmo se você não fizesse pitch stacking, eventualmente você comprasse um Okenode e um Pulse, era muito fácil ainda, não precisa, assim, o custo de você bater com esse Okenode era muito baixo, porque pensa, em tese, o design da carta, você precisa pagar o custo dela, usar ela, o Okenode, ter uma carta para fusar Ice, ter uma carta para fusar Earth. Mesmo que o Okenode venha do arsenal, sei lá, você ainda precisa manter 3 cartas na mão para isso. Com o Pulse, você precisa manter só 2. Então, esquece pitch stack, esquece isso tudo. Mesmo no momento normal de jogo, o custo de oportunidade para você conseguir voltar com um ataque 9 Dominate, se irritar descarta 2, é muito baixo, porque você ainda pode blocar com 2 na mão, entendeu? Então isso aqui reduz bastante a consistência nesse quesito. Outro ponto, contra vários decks era relevante você usar a Defense Reaction do Odin. Quando você usa a habilidade do Odin, lembra, se você pitchar uma Earth, é uma Defense Reaction, se você pitchar uma Earth, previne 2 de dano. Se você pitchar uma Ice, o cara tem que botar uma carta da mão no topo. Se você pitcha ela, você previne 2 e o cara coloca uma da mão no topo. É muito forte também, de maneira defensiva, o Pulse. E quando você usa ele de maneira defensiva, lembra? Você pitcha, então ele volta pro baralho. Então, quando você fusa, você também eventualmente vai pitchar pra fazer outra coisa depois, ele volta pro baralho. Então você fica realmente... É uma carta que gera muito valor, principalmente nos jogos que você consegue carregar por muito tempo. Então, reduz a consistência, assim, do Odin, reduz muito o valor do Okenode, tá? Eu até cheguei a conversar com o Gabriel, do Contador na Tunic, falei, cara, será que para de jogar Okenode? Porque ficou muito mais difícil fusar. E agora, não só ficou mais difícil fusar, porque mesmo que você tenha uma Earth e uma Ice, você vai querer tomar todo o dano, porque são 3 a mais de dano que você vai ter que tomar, né? Pra poder voltar com esse ataque. Porque você vai ter que, enfim, bloquear com uma carta a menos. Então... muda bastante a consistência ofensiva dessa carta aqui. Então, até me perguntei, será que faz sentido, de repente, jogar sem? Jogar com outra coisa? Talvez, na pior das hipóteses, ser uma azul bate 7, né? Às vezes o Odin já faz isso mesmo, uma azul bate 7, para colocar uma pressão quando tá bloqueando com o resto da mão. Então, assim... Acho que não para de jogar mesmo, não. Depois de conversar com o Gabriel até um pouco, ele falou que acha que também não para, mas perde bastante valor isso aqui, tá? Então acho que reduz um pouco a consistência do Odin, o deck continua sendo bom. Então acho que no quesito Classic Constructed, o objetivo foi atingido, tá? Aqui eles falam um pouco da filosofia, quem quiser ler da Ban Elite do Classic Constructed, eu não vou comentar muito aqui, então se vocês quiserem dar uma lida depois no artigo, é só em articles aqui no site do FEB. Blitz tem muita coisa, galera. Então vamos começar. Eu vou começar por duas juntas, tá? Que é a Skeleton e a Sonata, tá? Aparentemente, vou dizer, pessoas disseram que a Skeleton tá muito forte, principalmente no Chain. O Chain parece conseguir gerar muito valor dos 4 de recursos da Skeleton mais a Vex in Quill Hand. Você pensar, a Vex in Quill Hand, você quebra, gera 2 no Enchant. Você quebra a Skeleton, seu próximo ataque vai custar -2, seu próximo não ataque vai custar -2. E parece que algumas listas de Briar também usavam. Eu cheguei a jogar, vocês devem ter visto, eu fiz até deck tech da Briar com a Skeleton. Cheguei a jogar com essa lista. Simplesmente me parecia bem melhor jogar com a Iron Weave mais a Grasp no Blitz. 3 de vida no Blitz é muita coisa. É óbvio que também bloqueia 2, a Skeleton de você quebrar. Mas eu não conseguia gerar tanto valor da Skeleton assim. Às vezes eu conseguia, mas era muito situacional, assim. Tipo, não era sempre. E às vezes eu preferia os recursos da Iron Weave, que eu usava para Rosetta, alguma coisa do gênero, do que os da Skeleton de verdade, porque às vezes eu não conseguia usar uma non-attack ou uma attack que custasse isso. Você conseguia até buildar o deck para aproveitar um pouco mais da Skeleton,
mas eu achava que reduzia um pouco a consistência do baralho ex-Skeleton. Então, eu não... Eu sei lá, não me animou muito essa build de Skeleton, não. Mas era uma possibilidade e, aparentemente, esses 4 de recursos eram muita coisa. E você quer... Aqui eles até falam disso, ó. É uma equipe que gera o equivalente de 4 de recursos, quebrando a Vex 5 e o Hand. E esse é o piso, assim, é o piso, né? Você pode, eventualmente, se tiver alguma outra interação para fazer um enchant, alguma coisa, gerar mais ainda recursos. E aí ele falou que, combinado com outros criadores de RuneChant que já existem ou estão por vir, então aqueles dão a entender que vai ter mais coisa criando RuneChant, é muito fácil você bater uma coisa insana com a Skeleton, tá? Então, sinceramente, eu não acho que hoje a Skeleton seja forte demais. Mas talvez venha alguma coisa pra frente. E ela é uma carta que limita o design space, é verdade. Porque se você vai montar uma carta que gera um change, você tem que pensar, mas calma aí, será que a Skeleton fica roubada com essa carta aqui? Ou essa carta aqui custa 3, jogaria na Briar, e é muito forte justamente porque custa 3. Putz, mas aí tem a Skeleton que vai só quebrar a Vex e ela já vai custar 1 ao invés de 3. Então não dá pra criar essa carta. Então ela limita muito o design space. Eu já falei isso na banlist do Constricted. Eu acho que realmente limita. E beleza, é um ban justo. E até eles falam aqui, banir ela faz com que a Sonata possa voltar. Porque uma das interações mais fortes era você reduzir o custo da Sonata com ela, né? E aí a gente vai falar uma coisa aqui. A Sonata passa a ser legal, ela estava suspensa. Concordo com o argumento de que não dá para ter a Sonata e a Skeleton, é muito forte. Por outro lado, não é porque a Skeleton foi banida que dá para voltar a Sonata. Porque o que aconteceu aqui, basicamente? Você piorou o Fai. A gente vai entrar aqui. Piorou os Wizards. E a Briar ganhou uma consistência pesada com a Sonata. Galera, a Sonata é muito forte na Briar. É muito forte porque... Qual que é o principal problema da Briar? É que o Blitz é um jogo curto e, eventualmente, se você zicar na mão de non-attack, você não volta nunca mais pro jogo. Acontece. Você pegar uma mão só de non-attack. Se você inclui 2 sonatas, e as suas mãos de non-attack tem uma sonata e uma azul, por exemplo, você já consegue fazer uma sonata para 2 olhando 4 cartas do topo. Então, para pegar as attacks. Então, ter 2 sonatas aumenta muito a consciência da Briar. Deu uma porrada no microfone. Aumenta muito a consciência da Briar. Eu não sei até que ponto é saudável, dado que você está piorando o Fai, você está piorando os Wizards. Então, eu não sei se é saudável melhorar a Briar assim, porque me parece que ela começa a despontar como melhor deck. Lembrando que ela ainda tem Plunder Run no Blitz, ela tem toda a build Channel Mount. É um deck muito forte. Os equipes blocam bem. Cara, eu não sei. Eu acho que voltar a Sonata é meio forte, tá? Pra Briar. Eu acho que melhora muito o deck. Se eu fosse chutar hoje, eu diria que é o melhor deck do formato, tá? Então, eu não tô dizendo que tá errado. Eles testaram. Vamos confiar que realmente não ficou muito fora da curva. Mas eu sinto que a Briar fica um pouco forte demais. Vamos ver. E aí, antes de passar para as próximas, só falar do Chain. Teve uma galera falando que o Chain estava aproveitando isso, a Skeleton, não sei como. Que, tipo, sei como eu sei, quebrando a Vex em o Hand e reduzindo o custo das coisas. Mas eu não sei até que ponto o Chain tirava tanta vantagem disso. E até que ponto não era melhor só você ter a Grasp com o Husk. Cara, a Grasp com o Husk são 9 de vida. Sei lá, me parece muita coisa no Blitz. É metade da vida que você tem a mais. Então, eu não sei porque, de novo, não tá tendo muito torneio Blitz, nenhum torneio grande. E aqui no Brasil, pelo menos, não é muito representativo o Chain dos torneiozinhos que a gente vê. Eu não sei se realmente ele tá fora da curva. Vejo muita gente falando que ele tá forte, mas eu não sei que lista é essa. E eu não sei se essa lista joga a Skeleton ou se a Skeleton é side, eventualmente, pro match que você não precisa do Husk, sei lá. Mask of the Pouncing Leagues. Isso aqui eu concordo 100%.
Isso aqui eu concordo porque tá muito forte. Cara, a Mask of the Pouncing Leaks é 6 de dano a mais na mesa. Tá? Num turno de Art of War, você pega o Lava Burst, que bate 5, e aí vai bater 6 por conta do Art of War. Então isso aqui é 6 de dano na mesa. É 6 de dano na mesa, galera. Isso se algumas builds conseguem explorar ainda mais, né? Eu já consegui fazer 8 de dano uma vez num turno de Art of War com aquela... Esqueci aquela que joga no Katsu, que ganha um a mais para cada ataque que irritou. Já consegui bater 7, 8 com isso. Então, cara, um negócio que no piso é 5 de dano na mesa, mas pode eventualmente ser mais, eu diria que 6 com consistência. Um negócio que é com consistência 6 de dano a mais na mesa, cara, é muita coisa. Não é brincadeira, é muita coisa. No Blitz, a vida é 20, galera. Tem herói tipo a Icelander, tem 18. O Kano tem 15. Cara, 6 de dano na mesa, você começar com 6 de dano na mesa é muita coisa. Mask of the Pouncing Lynx é muito forte. Eu acho que o Fai despontaria como um dos melhores decks nos torneios competitivos que estão por vir com ela. Sem ela, eu acho que o deck continua sendo bom, porque a Mask of Momentum é uma carta boa, né? É uma carta que gera valor obrigando seu adversário a blocar ali ao longo do jogo e ainda vai blocar 2 no final, né? Então, não tem como falar que é ruim. É uma carta bem forte, a Mask of Momentum, então acho que o deck continua forte, só que isso aqui era muito no Blitz, tá? É muito no Blitz. No CC, às vezes, já dá um gás, no Blitz, pô, não tem comparação. E aí a gente vai para Storm Striders. E aí a gente tem as gigantes discussões aí. Então, aqui, galera, pega o cafezinho, pega a cervejinha, senta, porque aqui é a discussão. E é aqui que eu vou citar o que alguns criadores de conteúdo lá fora comentaram sobre os que eu achei interessante, tá? Tem muita gente revoltada. A primeira coisa que se pensa é, morreu o Kano, tá? Que é verdade. E é verdade. Diga-se de passagem, é verdade. Morreu o Kano. E vamos aos argumentos aqui, tá? E, de novo, eu não vou ler isso tudo aqui, mas, basicamente, a Storm Striders é um Time Walk. Ela, basicamente, é uma carta que entra no... Você começa o jogo, assim como eu falei da Pouncing Lynx, começa o jogo com 6 de dano a mais, a Storm Striders começa o jogo com um turno a mais pro Kano e pra Icelander. Então, ela gera muito valor. Ela gera muito. Ela é muito fora da curva dos outros equipamentos. Verdade. Todos esses argumentos são verdade. Os Wizards estão fortes demais. Eu acho que o Kano tá forte, era forte, e a Icelander estava forte demais. E eu vou entrar nesse ponto, mas é outro argumento. Os Wizards estão fortes demais, é uma carta que é fora da curva, e é basicamente por isso que essa carta deveria estar suspensa. Só que tem um ponto. Na minha opinião, o Kano tem 5 de vida a menos justamente porque ele tem isso. Ele não dá conta, em termos de dano no turno, de conseguir fazer um turn cycle para ganhar jogo sem isso. Porque ele vai fazer o quê? Na melhor das hipóteses, ele vai usar a action dele, bater 5 arcanos, se ele comprar bem, 5, 6. E aí vai usar uma outra azul para pitchar e uma última azul para jogar alguma coisa do topo. Com sorte, ele vai bater 8. 8 arcanos. É muito pouco para um turno que gasta a mão inteira comparado com os outros decks. E ele já começa com menos vida e o output de dano dele no turno é menor. Tudo bem que é um dano mais difícil de bloquear, mas de toda forma é menor. Isso ele não bloqueia nada, é um exemplo que eu dei. O que faz o deck ser bom é justamente porque quando o seu adversário já está sem mão, atacando você, você em resposta quebra a bota e dá um dano suficiente para matar ele. Vamos lá. Falar do Kano primeiro. O Kano estava muito forte por conta disso. Era um deck forte. Só que em todos os torneios que a gente teve Blitz não apareceu com uma consistência de resultado surpreendente. Não apareceu. Tanto pequenos, assim, que a gente vê locais, quanto os maiores. O Kano tem um problema, que ele pode te matar no turno 0. Pode, isso é verdade. Que 20 de vida é muito fácil para o Kano tirar com Wildfire. Se pensar, vamos dizer, se o cara não tem mão, usou as coisas para atacar,
Você fez um Wildfire no turno dele pra 5, com um buffzinho. E ele tomou 5. E aí você faz Vamos dizer, se você fez ele pra 6, com a Metacarpus mais a Crucible, você fez ele pra 6. Seu adversário tomou os 6 porque não tem mais mão. Se você faz esqueci o nome daquela cartinha que dá dano igual a quantidade de dano arcano que você deu, mas vocês vão saber qual é. Either Flare. Se você faz... não é Either Flare, não. Foda-se, esqueci. Paciência. Blazing Eater. Se você faz um Blazing Eater, você já deu 6, então ele vai dar mais 6, o Blazing Eater. Ele vai ganhar um buff de 6 do Wildfire, e você pode buffar ele com mais 1 da Metacarpus. Então ele vai bater 13, com mais os 6 do Wildfire, 19 num turno. Então o Kaino nem precisa te tirar um pouquinho de vida para te ganhar no Blitz. Ele simplesmente precisa... Se ele comprar bem, ele te mata no primeiro ou no segundo turno. Isso é saudável? Não é. Aí a gente entra numa discussão, quem colocou, e agora eu acho que foi o próprio Hayden Dale que colocou isso. A Game Experience é boa. Se a gente lembrar, o banimento do Plunder Run, a Briar estava muito forte, a Briar Cheaters, quando o Plunder Run foi banido no Classic Constructed, mas também foi muito em conta, a justificativa deles era isso, o Game Experience era péssima do Plunder Run. O cara fez um Plunder Run, turno de 5 cartas com a Briar, e você não volta pro jogo nunca mais. Você fica só se defendendo, torcendo para o cara zicar. Então, a Game Experience era muito pobre. No Blitz, a Game Experience contra o Kaino é boa? Realmente não acho que seja sensacional. Você começa o jogo sabendo que se sua mão vier vermelha, você pode ter morrido no primeiro turno. Você começa o jogo sabendo que você não pode atacar com a sua mão porque você vai morrer em resposta. Você começa o jogo sabendo que o Kaino vai tomar todo o dano podendo ir A1 para te matar. Essa é uma Game Experience saudável? São duas discussões. Game Experience saudável e deck equilibrado. Eu acho que o Kaino é equilibrado. Acho ele equilibrado hoje. Com os bans que já temos. Lembrando, Steel está banido, Snapback está banido. Eu acho o deck equilibrado. Mas eu não sei se a Game Experience é saudável. Jogar contra o Kaino no CC é divertido. Jogar contra o Kaino no Blitz... você sabe que, cara, você pode estar morto ali se você comprar 4 vermelhas. Tá? Então... É difícil, assim. E talvez já limite o deck build. Você já fala, eu não posso buildar tanto, não posso fazer tanta vermelha, porque se tiver Kaino, eu vou comprar vermelho e morrer. Só que o deck não era desequilibrado. Tinha vários decks que tinham um Spell Void, mesmo com as vermelhas, se salvava no Spell Void, controlava tranquilo. Eu acho que era equilibrado, você pode dizer que a Game Experience não era boa. Isso aí eu não vou entrar muito no mérito, porque, cara, eu posso falar que eu não gosto ou que eu gosto. Eu tenho Kaino Blitz montado. Eu jogo com ele de vez em quando. Eu não acho sensacional a Game Experience, mas não é nada que eu repudie a ponto de dizer, cara, não deveria estar no jogo isso. Então, por mim, poderia continuar. Só que é questionável. Tem muita gente que não gosta de jogar contra Kaino. É questionável. E um segundo ponto, mais interessante, antes de eu entrar na Icelander, que quem colocou foi, eu acho que foi o Brandon Patrick, do Arsenal Pass, ou foi o Hayden Dale? Foi um dos dois do Arsenal Pass, foi no vídeo deles. Até que ponto eles não estão preocupados com a stream do Worlds e dos outros torneios grandes por vir? Porque realmente, se você tem um player novo que está começando, assiste uma stream de qualquer deck, vamos botar um Warrior contra um Runeblade, você sabe o que está acontecendo. Tô batendo, tô bloqueando, tô ativando a arma, tô atacando, tô criando um Rune Chant, tá indo um de dano arcano do Rune Chant. As coisas são claras. A stream é clara até para quem não sabe o que tá acontecendo. Você bota um número ali com a quantidade de dano que tá batendo, o cara bloqueia com 2 cartas, passa, calcula o dano, você sabe o que tá acontecendo, mesmo que você não saiba os efeitos, mesmo que você não saiba a fundo o jogo. Um Wizard, em stream, você não sabe o que é turno de quem. Por quê? O Kaino tá jogando no seu turno, a Icelander jogando no seu turno, você batendo, ele respondendo. Às vezes ele tá jogando no turno dele, você tá pitchando para parar arcano. É muito... Realmente, isso é um ponto interessante, porque a visualização pro espectador é muito pobre do Wizard. É lindo para quem entende o jogo.
É lindo. Você vê, caraca, o cara fez isso, respondeu, não sei o quê, vê as layers resolvendo. É bonito. Mas para um espectador que não conhece o jogo, é atrativo. E esse é um ponto interessante. Porque, galera, lembrando, isso aqui é teoria da conspiração, porque eles não comentaram isso aqui em nenhum momento, tá? Que eles estão banindo para melhorar a viewer experience. Em nenhum momento está comentando isso. Mas pode ser um plus. Pode ser um a mais aí para eles estarem fazendo esse ban. E realmente, atrair novos jogadores talvez seja demasiadamente complexo uma stream de Wizard. Se for o caso, eu acho que é legal a maneira que o Wizard joga, é diferente. Eu não acho que seja um caminho. E eu não acho que a LSS tenha banido porque achou que ficou difícil demais de entender as interações em game. Amigo, paciência. Assim, a gente tá vendo um mundial. É que nem você vê um mundial de xadrez e fala, galera, não vamos fazer nenhuma jogada muito complexa não aí, para os espectadores conseguirem entender aqui a linha de raciocínio de cada um. Entendeu? Assim, então, eu acho que é um ponto que vale comentar e é um ponto realmente interessante, porque realmente se você falar, Léo, vamos fazer gravar um gameplay para postar, para chamar novos jogadores, vamos gravar de Wizard? Não vamos gravar de Wizard, não. Mas eu não acho que isso tenha influenciado em nenhum momento a decisão. Feito esse adendo, Icelander. E aí que tá o problema, real. Eu realmente, se eu fosse fazer uma tier list de Blitz, Icelander estaria na tier -1. Muito, muito fora da curva. E eu vou dizer por quê. Antes de vir Uprising, eu joguei de Icelander. Muito tempo, Blitz. Inclusive a Copa Land Go, a fase do Blitz da Copa Land Go, eu ganhei jogando de Icelander. Antes de Uprising. Se liguem, antes de Uprising. Quando tinha meia dúzia de coisas para ela. Uma build híbrida que jogava com Command & Conquer, Enlightened Strike e, enfim, uns ataques, e ao mesmo tempo jogava com as azuis e as cartas de feitiço. E as non-attack de dano arcano. Cara, já era forte o baralho. Já era forte, sem nada dessas coisas que tem Uprising. Nada. De novo, eu ganhei a Copa Land Go com o baralho, jogando contra diversos decks diferentes na Copa. Era consistente. E, de novo, ele pegou top 4 no Colin de Cracóvia, que foi Blitz. Mesma lista que eu usei. Na verdade, a minha lista tinha 2, 3 coisas diferentes, eu acho, mas, enfim, mesmo deck. Pegou top 4 no Colin de Cracóvia, que foi um Colin Blitz, jogando de Icelander também. Então, o deck já era forte. Só do que o deck ganhou em Uprising. E aí, de novo, eu não tô nem entrando no mérito de que dá para fazer uma build mais eficiente. Só você pegar o que eu tava usando e trocar cartas que são melhores, fundamentalmente melhores. Então vamos lá, por exemplo, eu usava Skull Cap. A Coronet Peak é melhor ao extremo, não tem como comparar, do que o Skull Cap na Icelander. Troca um pelo outro. Antes você não tinha Alluvion, agora você tem. Pode trocar um pelo outro. Pode usar a Túnica e o Alluvion, né, os dois, dependendo do match. Antes, você não tinha a Waning Moon. Você jogava com a outra que pinga 1 e compra. Waning Moon, troca uma pelo outro. É muito dano a Waning Moon no Blitz. Antes, você usava Voltic Bolt. Custa 2, bate 5. Agora você tem uma custa 2, bate 5. Você usava a vermelha e a azul. Agora você tem uma custa 2, bate 5, que é Ice. Fusa Ice pra você, mantém o Channel no campo e causa um Enchant vindo do... E causa um Enchant. E cria o Frostbite vindo do arsenal. Fundamentalmente melhor. Antes você usava aquela custa 1, bate 2 azul. Agora você tem uma custa 1, bate 2 que fusa Ice. Galera, sem trocar, sem botar nada novo no deck. Antes você não tinha hipotermia, agora você poderia pôr. Tem várias cartas novas. Mas sem botar nada novo, só trocando o igual por igual, o que veio que é um pouquinho melhor, o deck já fica muito forte. Não tem comparação. Não tem comparação. Se fosse falar, Léo, deck Blitz, Icelander. Com certeza, com certeza. Então, a Storm Striders era muito dano, galera. No fim do jogo, o que você fazia? Você deixava um Voltic Bolt ou qualquer carta de dano arcano no arsenal. Normalmente era um Voltic Bolt que batia 3 ou
A que batia 4, o azul que batia 4, que era o Eméritos no Arsenal. Então você tinha 4, 3 ou 4, e você fazia um Voltic Bolt ou um Eméritos vermelho, que é 5 ou 6. Então, vamos pegar 4 mais 5, ou 3 mais 6, enfim, fazer mais ou menos a média aí disso. Então você tinha 9 de dano, porque você ia fazer um azul do Arsenal e um vermelho da mão. A ideia era essa. Ia fazendo pit stacking para isso, na hora de fechar o jogo. Então, assim, resposta ao último turno do cara, você já tem 9 de dano. Mais a pingadinha da arma, 10. Isso, se você não usasse o buff da Metacarpus, aí dava pra fazer 11, 12. Isso, se você não tivesse usado aquela Defense Reaction antes que buffa mais 2 o outro, que é aquela que jogava. 14. Então, assim, vamos botar muito conservadoramente, assim, a Iyslander conseguia fazer 10 de dano com a Storm Striders na build antiga, e era muito mais difícil você segurar o jogo até lá. Agora, com a build nova, você ter Storm Striders ainda, pra mim a Iyslander ia ficar muito fora da curva. Muito fora da curva. Então, assim, cara, não dá. Assim, eu realmente, eu tô pensando até agora o que daria pra mudar pra deixar a Iyslander justa sem atrapalhar o Kaino. E essa é a pergunta. E aí você pensar, cara, você podia tirar o Waning Moon. Mas, cara, tudo que entrou em Uprising, mesmo tendo que jogar ainda com a outra que pinga 1, ainda me parece forte. Porque ela já jogava assim, já era forte. Você pode banir Channel Lake. Ajuda, porque reduz bastante a habilidade da Iyslander de segurar o jogo. É menos uma carta boa para vir do Arsenal e criar um Frostbite. E atrapalha o Odin também, mal ou bem, que é um deck bom também. Poderia, mas eu não sei se isso pararia a Iyslander ainda. Eu acho que não, continuaria muito forte. Então eu realmente me questiono até que ponto tem como parar a Iyslander sem ter que ir direto nas Storm Striders. Então, antes de dizer que isso aqui é errado, eu acho um vacilo com o Kaino, porque mata o baralho de Kaino. Mas eu não sei como controlar a Iyslander sem tirar isso. A verdade é essa. Hoje eu não consigo pensar numa maneira. Talvez o Channel Lake ajudasse, funcionasse, mas com tanta coisa nova que veio boa também, eu não sei nem até que ponto o Channel Lake ajuda, assim. Você poderia usar a build antiga com todas as coisas novas e trocar o Channel Lake pela hipotermia, e ainda assim o deck seria bom. Bem bom. Então, só me parece forte demais a Iyslander. E eu acho que é isso que saiu do controle no Blitz. E você tem que banir a Storm Striders para controlar, e lamento o Kaino. Eu acho que... eu vou dizer, eu não acho que foi uma decisão errada, porque eu acho que o Word seria esmagadoramente um meta de Icelanders. Seria uma coisa louca. Então, eu acho que a suspensão é justamente porque não dá para ter esse meta no Worlds. E, eventualmente, isso aqui vai voltar depois do Worlds. E aí você vai poder conviver com o meta de Iyslander, Kaino, e talvez Dynasty equilibre tudo um pouco. Então, eu vou discordar de alguns youtubers que estavam revoltados. Eu acho que a decisão foi certa. Por conta da Iyslander. Eu acho que a justificativa foi ruim, tá? Porque eu acho que foi uma péssima colocação você falar que os Wizards são muito fortes e que os Wizards continuam equilibrados sem ela. Eu acho que a Iyslander continua forte sem ela, porque você pode usar outra bota, pode usar uma que bloca 2, pode usar a Mage Master Boots, enfim, a galera pode usar até uma bota que dá Go Again para algum ataque, porque você pode usar uma build com ataque. Então, assim, a galera vai inventar umas coisas com umas botas diferentes, mas eu não acho que a Iyslander tenha ficado fraca, porque ela ainda joga tudo do Arsenal, basicamente. E vai jogar aquela build híbrida de ataque, jogando as Ice do Arsenal. Tem muita Ice agora para jogar do Arsenal. Tem muita Ice para fusar. Tem muita Ice para dar Frostbite. Tem muita coisa para fazer. Então eu acho que a Iyslander continua forte, sim. O Kaino não. E aqui eles falam que continuam viáveis. Eu não acho que continuam viáveis sem o Kaino não continua viável sem Storm Striders. Aqui eles falam que o Wizards estão destoando dos outros heróis. Eu não acho que o Kaino está destoando. Eu acho que a Iyslander destoaria muito. Então eu acho que, cara, aqui cabia uma justificativa diferente. Você fala, cara, a Iyslander está destoando. A gente sabe que atinge o Kaino. Podia ser uma coisa assim, eu vou levantar as mãos aqui e falar, galera, a Iyslander está destoando. A gente sabe que atinge o Kaino. A gente sabe do problema.
Mas o único jeito de equilibrar esse Slender é suspendendo as Stormstriders por enquanto. E a gente vê se reequilibra no Dynasty ou qualquer coisa do gênero. Agora não tem o que fazer. A gente precisa tirar isso. Se fosse uma coisa mais assim, acho que o pessoal receberia melhor do que como foi. Porque como foi, está dizendo que o Kenny é muito forte também, o que não parece, tá? Me parece um deck forte, assim como outros decks são, assim como o Fire assim como a Briar enfim. E, além disso, eles colocaram aqui, de novo, falar da filosofia da Banned Restricted do Blitz, tá? Cara, é engraçado que chama Banned and Suspended agora, né? Agora que eu reparei que eles escreveram errado aqui, mas... Banned and Restricted. Mas, enfim, que é o nome antigo, né? Mas, enfim, basicamente aqui eles estão falando a mesma coisa que eles falam sempre, mas só para quem nunca ouviu falar disso, eles já deixaram claro que, galera, o Blitz é um formato que, não é um formato que eles fazem game testing pra caramba, esse é o Constricted, tá? O jogo, o design dos sets que saem, os testes massivos são feitos no Constricted, que é onde o jogo é para ser equilibrado e onde é para a banlist ser pequena. A ideia do Blitz é que seja um formato um pouco mais volátil mesmo e versátil em termos de heróis e de banlists e tudo. Então, eles até já falaram que, eventualmente, mesmo que o meta esteja equilibrado, eles podem vir a banir uma coisa para dar uma mexida no meta, dar uma animada no Blitz, para mudar o meta um pouco. Então, a ideia é que a banlist do Blitz seja usada ativamente, tá? Então não chorem, porque as coisas estão saindo, vão voltar de novo. Aqui a Sonata voltou, vai ter coisa indo, voltando o tempo todo no Blitz. A ideia é que toda banlist tenha coisa no Blitz. No CC já não. Seja uma coisa bem mais pontual, uma coisa que nem foi o de hoje. O de hoje não, né? O dessa semana. Foi um ban na margem ali. Eu acho que é a ideia do CC. E o Blitz é uma ideia mais... Galera, vamos usar ativamente, vocês vão ter um formato que vai ser vivo, entendeu? O tempo todo ali. Menos estável, bem mais instável. Então, dada a natureza do Blitz que eles já tinham anunciado, eu acho que é ok esses banimentos. Eu acho que o Blitz tem que ser assim mesmo. Eu acho da hora você ter um formato que é estável, pé no chão, você vai poder montar o seu baralho e ele vai mudando de forma lenta, né, com relação à atualização de banlist e tal, só quando tem uma coisa um pouco mais fora da curva, e você tem um formato que é uma injeção ativa ali, que você está o tempo todo mudando o deck. Eu vou trocar de deck, vou usar esse agora, ou vou trocar uma carta do meu baralho porque uma carta foi banida, ou meu baralho ficou melhor porque outro foi banido, e na próxima banlist meu baralho vai ficar pior e tudo. Eu curto essa versatilidade, essa ideia um pouco do Blitz assim, tá? É óbvio que não é saudável financeiramente, né? Mas eu acho que também não é tão dramático, sabe? Se você tem 2, 3 decks, mesmo que budget, tá? Tô falando. Não precisa ter todas as lendárias, todos os decks. Mas se tiver 2, 3 decks aí com estratégias não necessariamente semelhantes, né? É muito difícil que você tome uma pancada na cara de uma vez só numa banlist. E aí no Ultimate Pit Fight, para eventos oficiais, o Yorick tá banido, tá? Isso aqui... O Yorick, para quem não sabe, o Ultimate Pit Fight, para quem não sabe, primeiro é um evento, é um formato multiplayer, né? Você vai jogar 4 pessoas assim, normalmente, né? Às vezes até em cada evento jogar mais gente, mas normalmente a galera joga em 4 pessoas. E o Yorick é um cara que diz, no início do jogo, todo mundo embaralha os decks e compra de um deck só, basicamente é isso. E ele é muito divertido, galera posta um monte de foto no Twitter com pilha gigante de decks embaralhados, vários shields coloridos, você vai comprando ali. Eu imagino que seja muito divertido para quando você tá tomando uma cerveja e comendo com os amigos, jogando e se divertindo, mas definitivamente, se você quer fazer um evento oficial de Ultimate Pit Fight, é ruim você ter que montar todo o seu baralho, se preocupar com montar dessa forma, vou colocar isso, é bom contra esse deck, não sei o que, você chega lá, todo o torneio, imagina, toda mesa que você pega tem um Yorick, que você só embaralha o seu baralho todas as vezes. E além disso, vão ter heróis que vão se beneficiar muito de mesa de Yorick, né, que são menos dependentes de encontrar as cartas do deck, podem jogar de forma mais geral, e tem outro problema também, que causa um pouco de desconforto em algumas pessoas, às vezes montam um deck totalmente pimpado, totalmente lindo, em ter que embaralhar com 1000 decks, e todo mundo ficar mexendo nas cartas. Eu acho que
você tá num evento competitivo, você tem que deixar seu adversário embaralhar, né? Pelo menos uma dúzia de vezes ali, mas todo mundo ficar usando as suas cartas o tempo todo, eu não sei se, assim, pode ter pessoas que se incomodem, então eu não sei se realmente é saudável assim, tá? Eu não me incomodaria, mas enfim, eu acho que vai de cada um, né? A pessoa tem o direito de não querer que todo mundo fique usando as cartas, então é, eu acho que, enfim, sem grandes coisas tão relevantes aqui, mas eu acho que faz sentido o Yorick ser banido no Ultimate Pit Fight para eventos oficiais. Além disso, mudou a Card Legality Policy, tá, para Young Heroes. Antes, o que acontece? O Blitz você só podia usar Young Heroes e o Classic Construct você podia usar qualquer herói, tá? E o que isso causava, basicamente? Você podia pegar um herói Young e jogar no Classic Constructed. E por que isso é ruim ou bom? No início a galera gostava, porque de vez em quando você ia pelo meme. Você pegava um herói que não tem adulto, tipo um Kayle, tipo uma Shyana, tipo qualquer coisa da vida, sei lá, e você jogava no Classic Constructed de um torneio pela zoeira. Eventual, mas quase nunca acontecia, porque é só pela zoeira, né? Porque os heróis tinham menos vida. Só que recentemente, eu acho que foi no Nationals da Nova Zelândia, teve um cara que abriu o Classic Constructed de 3-0 jogando de Prisma Young. Galera, pra quem não sabe, no Classic Constructed a Prisma virou lenda, é um deck muito forte. E é um deck muito forte contra Guardians. E o meta pós-banimento, pós a Prisma virar lenda, virou um meta cheio de Guardian, e cheio de Odin e Bravo. E a leitura do cara foi que daria pra ganhar nesse meta mesmo com 20 de vida. E eu acho que dá, mas você pegar um Odin, você bloca com a mão inteira, o que sobrar você faz uma aura e vai fazendo assim, você ganha jogando de Prisma, mesmo com 20 de vida. Se você jogar de Bravo já é mais difícil, porque ele consegue ser mais agressivo e te matar antes das auras gerarem valor, mas eu acho que se você tiver numa build com umas defense reaction, né, para o Dominate não te incomodar tanto, você consegue meio que fazer a mesma coisa. Eu não sei, eu não cheguei a ver a build dele. Mas além disso, parece que já vinha rolando uma discussão, o próprio Rafa falou isso no Sonata Arcana, de usar um Chain com 20 de vida no Classic Constructed, Chain Young no Classic Constructed, dado que Seeds of Agony, que é uma carta forte demais no Chain, estava banida por conta do Chain, né? Estava suspensa, o Chain virou lenda, ela deixou de estar suspensa. Ela não estaria mais suspensa, você poderia jogar o Chain Young com 20 de vida, só com o Seeds of Agony, que é uma carta baita forte no Chain. Então, começou a gerar essas discussões. Além disso, eles adicionam uma mais aqui, que é, por exemplo, tem a Shyana, por exemplo, que é uma heroína que ela é shapeshifter, só pode usar, então não tem carta shapeshifter, né? Então ela só pode usar carta genérica, mas a habilidade dela diz que ela pode usar a especialização de cada herói. Chega um ponto que você tem tanta especialização no jogo que talvez você vai conseguir fazer uma Shyana roubadaça, com os combos insanos, não é o momento agora, ainda, mas pode acontecer. Então, eles não querem que... É mais uma... Isso aqui também captura meio que limitar esse risco, né, aqui. Porque se isso acontecer no Blitz, eles vão banir a Shyana, ou banir, enfim, uma carta da Shyana, qualquer coisa do gênero. Porque o Blitz é para ser vivo de banlist. O Classic Constructed não. E eles lançam muitos heróis Blitz para ser isso, jogar no Blitz e ver o que tá. Lança 6 heróis Blitz de uma vez numa coleção, às vezes, né? Foi 6, foi o máximo, foi 4, 5, sei lá. Mas foi 5, acho. 5 heróis Blitz numa mesma coleção para ver no que dá o formato. Com o risco dos caras poderem jogar CC e ficar muito forte, você vai ter que ter uma banlist maior CC. Então, acho que faz todo sentido, dado que você faz muito mais playtest no CC, com os heróis adultos, óbvio, não com todos esses heróis de Young, para ver se algum vai ficar fora da curva. Eu acho que faz todo sentido, e eu acho que realmente o herói virou lenda. Não faz nem sentido em termos um pouco de lore, tipo, do jogo em si, ali, da beleza do jogo. Tipo, se o herói virou lenda, levou a arma dele, tem toda aquela coisa bonita de virar lenda. Pra quem não sabe o que é virar lenda, meu último vídeo fala disso. E aí, de repente, você volta com o Young dele, assim, what? Né? Tipo, e eu acho que não é o objetivo, né? Se o herói virou lenda, se aquele baralho virou lenda, tem um motivo, e você vai parar de jogar com ele justamente porque ele conseguiu vitória suficiente para isso, né? Para se provar forte o suficiente para não ser mais jogável, por assim dizer. Não para você só trocar o herói de Young
do velho pro novo e jogar com 20 de vida a menos para ver se o deck é tão forte que consegue ganhar com 20 de vida a menos também, tá? E talvez alguns sejam. Então mudou essa política. Então agora só adulto no Classic Constructed, só Young no Blitz. Além disso, tudo que eu falei aqui já demorou pra caramba. Deixa eu ver quanto tempo já tá o vídeo. Nossa senhora, 45 minutos. A gente teve umas erratas. Vamos falar das erratas aqui. O que acontece? Tá? O Flash and Blood, para quem não sabe, tem algumas erratas. Majoritariamente não funcionais. Mas dessa vez tivemos algumas erratas funcionais. A gente já teve no passado funcional também. A Briar é o exemplo clássico de errata funcional. A habilidade dela mudou, para quem não sabe aí. Mas a gente teve algumas erratas funcionais dessa vez, o que não é comum. A maior parte das vezes a gente tem erratas não funcionais. A gente teve funcionais algumas vezes, inclusive uma das funcionais de hoje é voltando atrás numa errata funcional. Que coisa louca. E a gente vai chegar lá de porquê. Mas, então, tem também, como você vê aqui no site do Fábio, todas as erratas, tá? Eu não vou caçar agora, depois se alguém quiser me pede, eu mando o link na descriçãozinha lá no nosso... Bota na descrição, eu mando no grupo do WhatsApp também, tá bom? Então, o que teve de errata funcional, tá? O Rune Change e o Quicken passaram a triggerar on play and activation of an attack. Qual que é a diferença pro antigo, galera? Antigamente... que falar? Eles tinham esse texto aqui. When you play an attack action card... não, antes não tinha esse activate, não. Or attack with a weapon. Era o texto antigo. Não activate a weapon attack. Antes era when you play an attack action or attack with a weapon. Texto antigo. O que isso gerava? Basicamente, causava uma dúvida muito grande com a questão da Spectra. Spectra, para quem não sabe, são as habilidades basicamente das auras, né, de ilusionista e tal, que quando você ataca elas, elas são destruídas, o ataque não resolve. E era muito difícil explicar para iniciante que se ele atacasse com uma attack action, o Rune Change quebrava. Mas se ele atacasse com uma arma, o Rune Change e o Quicken não quebravam. Aí o cara falou, caraca, como assim? Não estou entendendo. Por quê? Porque como o ataque não resolve, se você atacar com uma arma, o ataque não resolve quando você ataca uma aura. Então, o Rune Change e o Quicken não quebravam. Só que quando você fala de attack action, ele fala when you play an attack action e não when you attack with attack action. Então, o que acontece? Apesar do ataque não resolver, você joga a carta. É como se fosse no cast. Então, quando você jogava uma attack action, quebrava o Rune Change ou Quicken. Mas quando você ativava um ataque de uma arma, como o ataque não resolvia, e antigamente o texto era attack with a weapon, não quebrava. Era muito difícil explicar isso para iniciante. Agora é muito melhor, que é when you play an attack action ou activate a weapon attack. Então fala, olha, se você atacar um Spectra, o Quicken e o Rune Change quebram. Então melhorou muito, porque ficou mais fácil de entender. Zephyr Needle, Phantasma Footsteps, first trigger when defending, not when the combat chain closes. Isso foi uma coisa que mudou no Fab Rules 2.0, porque como é que era antigamente, que é como vai voltar a ser. Antes, a Zephyr Needle é uma arminha que, quando ela é bloqueada por uma carta que tenha a defesa maior do que o poder dela, ela quebra. E a Phantasma Footsteps, quando é bloqueada por um ataque de 6 ou mais, quando ela bloqueia um ataque de 6 ou mais, ela quebra. Antes era isso. Elas bloqueavam, esse efeito como chama? Já triggerava, né? Já desencadeava. Então, o cara defendeu a Footsteps com ataque de 6 ou mais, já desencadeava que ela vai quebrar. A Zephyr Needle a mesma coisa. Na 2.0 mudou isso e passou a ser no fim da chain. Por quê? É interessante porque o cara podia bloquear com 6 ou mais, você reduzir o ataque dele com uma instant e ela não quebrava. Ou a Zephyr Needle, você podia bater com a Zephyr Needle, o cara podia bloquear com uma Defense Reaction que tem uma defesa maior do que o ataque da Zephyr Needle, só que aí ele dava um buff na Zephyr Needle, dava aumentava o ataque dela e ela não quebrava também. A ideia de fazer no fim da chain era isso, dava essa versatilidade de você responder, fazer algumas coisas, também fica mais claro para o cara entender, olha, facilitar, né? É quando a chain resolver que a gente olha tudo aqui, que quebrou, o que não quebrou, é mais fácil.
Só que isso causou uns problemas, e aí eles destacam aqui o do Carrion Husk, porque o Carrion Husk, a habilidade dele, ele defende 6, né? Uma equipe que defende 6, e ele quebra no fim da chain, basicamente. O que acontece é que você conseguia defender a Zephyr Needle com o Husk, e como o que tem 6 ou mais, que tem mais de 6, né? Cara, que tem mais de 6, não. Calma, voltou. Que defende 6, a Zephyr Needle bate 2, enfim, às vezes ela vai bufar, ela vai pra 5, sei lá, vamos dizer. Em tese, ela quebraria. Deveria quebrar, porque você bloqueou com o Carrion Husk, que é 6, e ela é uma carta que bate 5. E aí, pela habilidade dela, ela deveria quebrar. Posso até abrir ela para mostrar para vocês. Não posso não, porque não está querendo abrir. Abriu. When Zephyr Needle is defended by a card with defense greater than power, destroyed. Então, beleza. Tá aqui escrito. Só que o que acontecia? Como os dois se desencadeavam no fim da chain, a habilidade do Carrion Husk, de se você defendeu com ele, ele quebra. E a habilidade da Zephyr Needle, de se você defendeu com uma carta maior do que o poder dela, ela quebra. O jogador ativo, que é o atacante, que decide a ordem que os dois entram na stack. Então, basicamente, ele botava o Carrion Husk para resolver primeiro. O Carrion Husk quebrava, saía da chain, e aí a Zephyr Needle checava no fim da chain e não tinha nada. E isso não tá certo, né? Porque, não deveria ser assim, em tese. Não era a ideia inicial. Então, basicamente mudou e voltou a ser como era. Agora o trigger desencadeia quando você defende. Esse aqui eu nem sei o que é, da duração do Blossom Spellblade. Porque como é que era o texto original? Vamos ver. Se for fusada, ganha sempre que der dano. You may banish a non-attack action card from your graveyard. If you do, you may play this turn as though it were an instant. And if it would be put in your graveyard this turn, instead banish it. Esse é o texto novo? É a errata, eu acho. Já. Deixa eu ver. Originalmente tinha um efeito ambíguo. Em tese. Entendi. Que louco. Tá. É porque o que acontecia antes? Agora eu entendi. Antes, se você jogasse essa carta que foi banida e ela não fosse... Porque, no efeito, a carta ganha a seguinte habilidade, ó. Você pode jogar como se fosse uma instant, se fosse para o seu cemitério esse turno, você bane ela ao invés de ir pro cemitério. Só que... como ela diz, ela não tinha esse this turn, e se fosse botar no seu cemitério, ao invés de você bane ela, se por acaso ela voltasse pro deck, sei lá, por algum motivo, fosse pra mão, pro arsenal, sei lá, então você teria que acompanhar essa carta o jogo inteiro até efetivamente ela ir pro cemitério e você banir ela, o que seria bizarro. Impossível também, por conta da quantidade de cópias e tal. Então, não faz sentido mesmo, eles adicionaram o this turn. Eu não acho que ninguém jogasse dessa forma, tá? Então, eu acho que o objetivo da carta sempre foi funcionar dessa forma. Então, se ela esse turno for pro cemitério, ela vai pro cemitério. Se ela voltar para qualquer lugar, ela volta para qualquer lugar, paciência. Então, se ela for pro cemitério, bane. Se for para qualquer lugar, fica em qualquer lugar. Só que é interessante eles terem reparado esse detalhe da duração do efeito e terem mudado, tá? Nada prático pra galera, né? E outra coisa que mudou foi putting a card on the bottom of its owner's deck, tá? Isso é uma coisa que não tem nenhum mistério, tá? Antes, tinham várias cartas que diziam put on the bottom of your deck, mas isso pode ter causado alguns problemas, enfim, por motivos que eu não sei especificamente quais. Mas, para frente, para facilitar o design, seria muito mais fácil se todas as cartas fossem its owner's deck. Então, se efetivamente estiver batendo com a carta do adversário, vai pro fundo do deck do adversário, não pro seu, né? Seria bizarro. Tu vai ficar com a carta com um shield colorido, de um herói diferente, uma coisa bizarra no seu deck. Então, realmente, eu acho que Owner's Deck facilita muito. Então, é uma errata, funcional, mas que não é funcional, né? Assim, não muda a nossa vida também. Então aqui são todas as cartas afetadas, né? De novo, todo aqui nesse artigo tem todas as cartas afetadas, vocês podem abrir e dar uma olhada, tá, galera? No que mudou também. E por último aqui são as não funcionais, eu não vou passar aqui pelas não funcionais, tá?
Normalmente as não funcionais são para deixar o texto mais claro, basicamente, galera. É alguma coisa que ficou muito confuso para iniciante, alguma coisa do gênero. Eu não vou nem passar por ela. Se tiver curiosidade, vocês leiam. Mas normalmente é isso. Ou um exemplo é o Forked Lightning, que nenhum iniciante entendia. Agora, D2 de dano arcano, até 2 heróis alvos, você pode escolher o mesmo herói 2 vezes. Então fica bem claro que você pode dar 4 de dano no herói 2 vezes. Então fica bem mais fácil de entender as interações de Forked Lightning, que para quem é novo é muito difícil. Então, basicamente as erratas não funcionais são isso, tá? Então, galera, de relevante das erratas aqui, isso aqui não é relevante, tá? Owner's Deck. A Blossom Spell Blaze não é relevante. Isso aqui é relevante, Zephyr Needle, vocês têm que saber, porque agora não adianta mais, de novo, você buffar a Needle ou coisa do gênero, então piora bastante a Needle. E isso aqui é também bastante relevante, tá? Talvez a mais relevante dessas todas é essa aqui do Rune Change com Quicken, tá, galera? Pro vídeo de hoje era isso, já ficou um vídeo gigantesco, eu espero que vocês tenham curtido demais, galera. Eu vou voltar e uma novidade é que vão ter 2 vídeos por semana agora, vou me dedicar para gravar mais um pouquinho para vocês. Então, galera, um grande abraço a todos, não esqueçam de se inscrever, deixar o like e até a próxima. Valeu!